Nas últimas semanas e até meses, pode-se ouvir um clichê muito repetido de que o processo de negociação entre a Ucrânia e a Rússia está parado, congelado, colocado em pausa, chame como quiser. Tudo isso, supostamente, devido à rigidez e intransigência de cada parte. No entanto, poucos se perguntam, será que houve realmente negociações de verdade? Ou será que o que vimos desde a primavera do ano passado não passa de uma farsa? Um espetáculo encenado apenas para satisfazer as necessidades de um único ator, aquele que está agora sentado na Casa Branca. Por isso, hoje vamos fazer um balanço intermediário das negociações entre Rússia e Ucrânia, que duraram cerca de um ano. Vamos analisar quais resultados reais foram alcançados no último ano e o que terminou em fracasso. Vamos examinar quais são as posições de cada lado e o que as influencia. Também vamos dedicar atenção ao papel e à posição dos Estados Unidos nesse processo de negociação. E por fim, vamos tentar entender se haverá algum resultado prático de toda essa movimentação, pelo menos no curto prazo. Meu nome é Semyon, do canal Mega Show TV. Fornecemos apenas uma análise clara e equilibrada dos acontecimentos. Vamos ao que interessa. Quando eles sentam à mesa de negociações? Para começar, acho que vale lembrar que durante quase 3 anos de guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, não houve negociações oficiais entre os Estados em conflito. Sim, em março de 2022, houve longas negociações em Istambul. Mas elas terminaram depois que foram descobertos vestígios das atrocidades cometidas pelos ocupantes russos em Bucha, Irpin, Borodianka e outras localidades próximas a Kiev. Foi então que a liderança ucraniana decidiu não fazer nenhum tipo de compromisso e continuar lutando contra esse bando de assassinos, estupradores e saqueadores, que só muito superficialmente podem ser chamados de Forças Armadas da Federação Russa. Assim se passaram 3 longos anos, mas na primavera de 2025 tudo mudou drasticamente. Pergunta-se por quê? Um ano atrás, em um dos vídeos, eu já toquei um pouco nesse assunto e criei uma espécie de fórmula universal, uma fórmula que garantiria a condução bem-sucedida e a conclusão das negociações. Por isso, proponho que consideremos todas as questões seguintes exatamente sob esse ponto de vista. Acredito que para negociações entre 2 lados em guerra terem sucesso, ao menos um dos 3 fatores citados deve funcionar. Primeiro, é preciso uma aproximação mínima entre os lados em conflito para criar base a um futuro compromisso. Em segundo lugar, deve ocorrer o esgotamento dos recursos de um dos lados ou de ambos. Assim, a liderança político-militar dos Estados em conflito perceberia a falta de perspectiva em continuar as hostilidades. Nesse caso, a fase quente da guerra daria lugar a uma fase fria, como aconteceu na época da Guerra da Coreia. Um clássico conflito congelado, nada mais que isso. E o terceiro cenário é a derrota militar completa de um dos lados. Aqui tudo é extremamente simples e claro. Agora vamos analisar a situação de um ano atrás, exatamente no contexto dessa fórmula. Os países em guerra estavam realmente dispostos a um compromisso real, principalmente a Rússia, como agressora e iniciadora desse conflito? Não, é claro. Putin e todos os seus asseclas da KGB estavam decididos a continuar a guerra, independentemente de quaisquer vítimas. Lembre-se de como os propagandistas do Kremlin repetiam que os objetivos da operação militar especial seriam alcançados de qualquer forma. Mesmo assim, a Ucrânia está disposta a um cessar-fogo na linha de frente atual, congelando o conflito no modelo coreano. Agora vamos considerar o segundo fator. Houve o esgotamento total dos recursos da Ucrânia, da Rússia ou de ambos? Nada disso aconteceu. Apesar de uma série de dificuldades objetivas e do cansaço geral da sociedade com a guerra prolongada, ambos os países em guerra ainda têm muitos recursos materiais e humanos para continuar o conflito. Embora isso soe um pouco cruel e cínico, é um fato. Infelizmente, essa é a realidade da guerra. Além disso, nos últimos anos, a Ucrânia fortaleceu bastante sua indústria de defesa, especialmente na produção de drones variados. A Rússia, com sua frota sombria e outros esquemas, ampliou a exportação de energia e a compra de tecnologias sancionadas usando moeda estrangeira adquirida. Quanto à derrota militar total de um dos lados, não tenho nem o que comentar sobre isso. Pelo menos porque tanto a situação do ano passado quanto a atual na linha de frente não mostram nada parecido nem no futuro próximo. A Guerra dos Drones, ou como os especialistas cada vez mais a chamam, Guerra 4, torna o campo de batalha absolutamente transparente.
Por isso, avanços profundos ao estilo de Zhukov são completamente irreais nos dias de hoje, pelo menos até que seja inventada alguma grande inovação tecnológica capaz de mudar esse impasse posicional. Sobre esse fenômeno, o general Zaluzhny já escrevia há 3 anos e desde então pouca coisa mudou. Quais objetivos os negociadores tinham em mente? Numa situação dessas, surge uma pergunta bastante razoável. Por que então Rússia e Ucrânia ainda assim sentaram à mesa de negociações se nenhum dos fatores mencionados de fato funcionou ou funciona? A resposta está do outro lado do oceano, em Washington, na Casa Branca. Afinal, muitos já se esqueceram um pouco, mas a promessa de acabar com a guerra russo-ucraniana em 24 horas foi um dos principais trunfos de campanha de Donald Fredovich. Depois, já após a vitória e a posse, essas 24 horas foram gradualmente se transformando em uma semana, meses, 50 dias e já passaram para o segundo ano. Mas naquela época, nos primeiros dias da presidência, o ímpeto de Trump era tão forte que nem Kiev nem Moscou conseguiram resistir a ele. Cada lado, por seus próprios motivos, decidiu retomar o processo de negociação que havia sido interrompido. E, com o coração apertado, foram obrigados a sentar à mesa de negociações. No entanto, naquela famosa mesa de negociações, tanto a Ucrânia quanto a Rússia estavam, na verdade, buscando seus próprios objetivos. Para entender o futuro dessa situação, é preciso analisá-los com atenção. Vamos começar por Kiev. As autoridades ucranianas não escondiam e diziam abertamente que a opção mais ideal, dadas as circunstâncias, seria congelar o conflito militar na linha de frente existente. Ou seja, a prioridade era justamente o cessar-fogo. Ao mesmo tempo, os negociadores ucranianos, já calejados pela amarga experiência, tentavam não irritar ainda mais o impulsivo e imprevisível Trump. O medo de perder o já instável apoio americano virou uma obsessão para a Ucrânia. Ainda mais porque o pacote de ajuda de 61 bilhões de Biden naquela época já estava praticamente esgotado. Mas para Putin, a obsessão era continuar a guerra. Para acabar de vez com a Ucrânia, mas ao mesmo tempo camuflar isso de forma a não irritar Trump também. E, se possível, conseguir pelo menos uma suspensão parcial das sanções que, embora lentamente, estavam enfraquecendo o potencial econômico do agressor. É exatamente por isso que, de Moscou para Washington, quase todo o ano de 2025, de todos os canais oficiais e não oficiais, fluíam verdadeiros rios de bajulação ao presidente americano. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia não tomou nenhuma ação prática que indicasse uma real intenção de acabar com a guerra. Nenhuma vez. Só empurrava a conversa fiada para Trump. Promessas vazias e garantias de amizade eterna. O fato de Moscou não ter intenção séria de negociar o fim das hostilidades fica claro pelo nível das pessoas a quem foi confiada a condução dessas negociações. Em primeiro lugar, trata-se do ex-ministro da Cultura, assistente e historiador favorito de Putin, Vladimir Medinsky, que nos últimos 20 anos, em vez de fazer pesquisa histórica, dedicou-se à pura propaganda histórica de qualidade extremamente baixa. Na prática, ele virou o ideólogo informal do Kremlin, defendendo a verdade histórica, valores tradicionais e laços espirituais contra a influência do Ocidente. Uma espécie de Suslov na época de Brezhnev, mas com poderes muito mais modestos. Nem sequer o deixam chegar perto do Politburo de Putin. Mas ainda mais distante do mundo da diplomacia real está o segundo negociador, o diretor-geral do Fundo Russo de Investimento Direto, Kirill Dmitriev. Seu único mérito significativo foi ter se casado, na época, de forma muito conveniente com uma certa Natalia Popova, amiga íntima da filha de Putin, Ekaterina Tikhonova. Isso permitiu que ele, mesmo não sendo do círculo íntimo do soberano, supervisionasse vários esquemas obscuros criados para burlar as sanções. Ele também tinha conexões com parceiros de negócios e parentes de Donald Trump, especialmente com o genro Jared Kushner. A propósito, Dmitriev, assim como Medinsky, é originário da Ucrânia, o que também teve um papel importante na escolha do candidato para negociador. Putin, como um profissional da KGB, manipula habilmente essas coisas, destacando supostamente uma atitude favorável em relação aos ucranianos. Como quem diz, estamos lutando contra o regime neonazista de Kiev, mas não contra o povo comum. Olhem só, por exemplo, há ucranianos até entre a nossa liderança. E no fim das contas, ucranianos são como russos, só um pouco corrompidos. Não tem nada de novo nisso. Esse truque é antigo, dividir para conquistar. Assim, o nível dos negociadores russos já era baixo desde o início. Se o Kremlin estivesse realmente disposto a negociações sérias e construtivas, teria enviado pelo menos o senhor cara de cavalo, o ministro das Relações Exteriores Lavrov.
Ainda mais porque é dever direto dele lidar com a diplomacia. Ou então, alguém do círculo próximo de Saltzelikov. Quando Putin precisou evitar o aumento da confrontação nuclear com os Estados Unidos em 2022 e em 2023, ele usou como canais de comunicação os mesmos pesos pesados da política russa, o chefe do Conselho de Segurança, Patrushev, e o chefe do Serviço de Inteligência Externa, Naryshkin. E no caso da Ucrânia, aqui, como diria um personagem famoso da Operação Ixto, não é sério. E já os primeiros contatos diretos entre russos e ucranianos demonstraram que a Rússia não pretende fazer qualquer tipo de concessão. No entanto, como dizem os americanos, step by step, vamos por partes. O espetáculo em Istambul em 3 atos. Não vou analisar todos os contatos entre Estados Unidos e Rússia do ano passado. Ora Dmitriev viajava para a América, ora Wittkopf ia para Moscou. Às vezes, este último era até agraciado com a presença do próprio czar ortodoxo. Eles sussurravam alguma coisa nos bastidores, mas como não havia nenhum resultado sério, a maioria desses acordos era vazia como um tambor. Por isso vou dedicar minha atenção apenas aos contatos mais significativos em sua essência. E antes de tudo, é claro, as negociações russo-ucranianas em Istambul. Elas aconteceram em 3 rodadas, 16 de maio, 2 de junho e 23 de julho de 2025, e com a cooperação direta da parte turca. Por que Istambul? É compreensível. Foi nessa cidade que ocorreram a maioria das negociações em março de 2022, onde também foi acordado o projeto preliminar dos acordos. Por isso, ao insistir na Turquia, a Rússia destacava que não era uma nova negociação, mas a retomada das antigas. Para a Ucrânia, seria mais desejável alguma plataforma europeia como Genebra. Na ausência de peixe, o lagostim serve. Para a Ucrânia, a Turquia é e continua sendo um dos parceiros comerciais mais importantes, como mostrou o Acordo de Grãos de 2022. Assim que a cerimônia acabou e começaram as negociações, logo se confirmou o que especialistas já alertavam: a categórica falta de vontade de Moscou em fazer qualquer concessão ou encontrar pontos em comum. Sem buscar um denominador comum, toda a diplomacia está fadada ao fracasso. Desde o início das negociações, a delegação russa mostrou não buscar uma solução construtiva e, por meio de Medinsky, apenas repetiu os ultimatos de Putin, a maioria deles sem base na realidade. Como isso funcionava na prática? Os diplomatas ucranianos, liderados pelo ministro da Defesa Rustem Umerov, insistiam primeiro no cessar-fogo e só depois na análise de todas as outras questões, incluindo as territoriais. Ou seja, defendiam congelar o conflito na linha de frente, como os negociadores sempre fazem em todas as épocas. Se a guerra chegava a um impasse e nenhum dos lados tinha forças para derrotar completamente o inimigo, primeiro cessava-se o derramamento de sangue, depois vinham todas as outras danças diplomáticas. Exemplo recente: guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã. Primeiro o cessar-fogo, depois negociações. Simples e claro. A Rússia manteve posição firme, nada de cessar-fogo ou congelamento. Assinamos o Tratado de Paz na hora. Para isso, do ponto de vista do autocrata da Rússia, é preciso eliminar as chamadas causas principais da guerra, que já conhecemos bem. Isso é a derrubada de Viktor Yanukovych e a mudança do rumo da Ucrânia para o pró-ocidente em 2014 e a expansão da OTAN para o leste. Falo sobre a falta de sentido dessas reivindicações em um vídeo separado no meu canal. Assistam! Essas discussões sobre as causas da guerra mostram que a Rússia não reconhece os resultados da Guerra Fria, o fim da URSS e a ordem internacional pós-Guerra Fria, especialmente na Europa Oriental. E novamente, ao apresentar essa guerra como uma defesa forçada contra essa agressão do Ocidente, Putin deliberadamente omite o principal fator, o desejo da própria Ucrânia de sair da esfera de influência de Moscou. Na visão do Kremlin, a Ucrânia não tem autonomia, e seu desejo de se integrar à Europa é visto exclusivamente como uma conspiração de Washington. É justamente a recusa categórica do ditador russo em aceitar a perda definitiva de controle sobre a antiga República Aliada que é a verdadeira causa do conflito. Por isso, não surpreende que em Istambul a equipe de Medinsky tenha apresentado condições que parecem exigir a capitulação da Ucrânia. Se não for uma capitulação direta, então certamente é uma capitulação velada. No memorando, a Rússia apresentou condições para cessar fogo, ou a retirada das forças armadas da Ucrânia das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, ou a assinatura do chamado roteiro, que incluirá a retirada das tropas ucranianas.
A famosa desnazificação e desmilitarização com a obrigatoriedade de limitar o número das forças armadas da Ucrânia e a proibição de partidos nacionalistas. A renúncia oficial a todos os territórios anexados pela Rússia, incluindo a Crimeia, bem como o status neutro e não nuclear da Ucrânia, o cancelamento de todas as sanções impostas desde 2014 e assim por diante. O que mais há para comentar aqui? Aceitar incondicionalmente esse tipo de ultimato significaria não apenas um enfraquecimento radical da capacidade de defesa da Ucrânia, mas também um conflito civil interno garantido, que no futuro poderia facilmente levar ao colapso da estatalidade ucraniana. Moscou teria obtido por meios híbridos o que não conquista há anos no campo de batalha. Como você percebeu, as posições dos dois lados eram totalmente opostas. E quando o lado ucraniano começou a insistir na organização de um encontro pessoal entre Zelensky e Putin para discutir as exigências mais controversas, Medinsky respondeu imediatamente com uma recusa categórica, disfarçando isso com várias propostas estranhas destinadas exclusivamente a prolongar ainda mais as negociações. Entre elas, a formação de grupos de trabalho para questões políticas, humanitárias e militares, que funcionariam em formato online, além da implementação de tréguas curtas na linha de frente, por 1 ou 2 dias para recolher os feridos e mortos. Resumindo, as negociações de Istambul de 1925 fracassaram justamente por causa da posição de Moscou. O projeto de memorando apresentado pela Rússia para resolver o conflito é, na verdade, um verdadeiro ultimato, com condições obviamente impossíveis de cumprir e absolutamente humilhantes para a Ucrânia. Putin e seus irmãos mafiosos da KGB estão absolutamente certos da própria vitória militar e, por isso, nem sequer tentaram buscar pontos em comum, muito menos chegar a um compromisso real. Por outro lado, para ser justo, devo notar que toda essa epopeia de Istambul ainda teve algum resultado prático. A questão era puramente monetária. Nessas negociações, nos últimos 3 meses, mais prisioneiros voltaram para casa do que nos 3 anos anteriores. Além disso, os restos de centenas de defensores ucranianos puderam ser enterrados dignamente. Mas nada além disso. Nenhuma questão de caráter geopolítico foi resolvida. O espírito de Anchorage e o que está escondido por trás dele? Ao perceber que novas negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia eram inúteis, Trump decidiu intervir diretamente e organizar um encontro direto com Putin. A cúpula de alto nível, que por si só já era um grande acontecimento, pois o último evento desse porte havia sido o encontro entre Putin e Biden em Genebra, no verão de 2021, e após o início da invasão em grande escala, os Estados Unidos fizeram de tudo para impor o máximo de isolamento diplomático ao agressivo anão do Kremlin. Trump dificilmente seria ele mesmo se não compreendesse toda a estratégia dos Estados Unidos e, de forma um pouco humilhante, ele foi o primeiro a pedir um encontro pessoal com Putin. Para suavizar e não parecer fraco, ele sugeriu uma cúpula em seu território, Anchorage, Alasca. O local para as negociações é de um país meio esquisito, mas tudo bem, não é esse o ponto. Então a própria cúpula aconteceu em 15 de agosto do ano passado. E o mundo inteiro estava de olho nesse evento, especialmente na Ucrânia. Muitos especialistas pouco competentes ou simplesmente observadores limitados começaram a espalhar narrativas de que pronto, aconteceu. Yalta 2.0, a divisão do mundo entre 3, bem, nesse caso, entre 2. Sobre a impossibilidade de uma nova conferência de Yalta, há um vídeo separado no meu canal. Só direi o seguinte. A eficiência da cúpula de Anchorage, apesar do enorme efeito de marketing, acabou sendo próxima de 0. Podemos até chamá-la de fiasco de Anchorage. E por quê? A resposta é óbvia. Por causa das ambições desmedidas do Führer Nedoberko, que aumentavam não só a cada dia, mas a cada hora. Apesar de não ter chances reais de atingir os objetivos da operação militar especial. Por isso, ele substituía a realidade por blefes e promessas vazias. Já ficou claro diretamente em Anchorage que não haveria nenhum grande acordo como Trump havia anunciado anteriormente. Pelo menos porque as negociações duraram cerca de 3 horas em vez das 6 planejadas, e ao final houve apenas uma breve coletiva de imprensa conjunta sem perguntas dos jornalistas. O almoço conjunto planejado entre Trump e Putin foi cancelado no último momento, o que, segundo as tradições diplomáticas não escritas, significa um fracasso evidente, a ausência de resultados significativos. Mas o mais importante, nenhum acordo assinado, nenhum documento concreto. Não houve acordo de cessar fogo, porque a Rússia não precisava dele.
A disputa territorial não foi resolvida, pois Putin exigia o reconhecimento jurídico pleno do controle sobre as terras ocupadas, incluindo as regiões de Kherson e Zaporíjia dentro de suas fronteiras administrativas. Nem Trump poderia concordar com isso. Mas, novamente, não havia garantias registradas de que a Rússia não atacaria novamente, nem qualquer roteiro sobre o procedimento para alcançar a paz. Mas surgiu o seguinte: um certo espírito de Anchorage. Foi assim que a propaganda do Kremlin chamou os resultados da cúpula, e, em primeiro lugar, isso significava a redução das exigências de Putin apenas ao Donbass. Ou seja, assim que as forças armadas da Ucrânia saírem completamente dos territórios das regiões de Donetsk e Lugansk, pronto, a paz chegará e 3 vivas. Mas, na verdade, a exigência de entregar o Donbass sem luta é mais uma armadilha diplomática do Kremlin, que se baseia na mais primitiva substituição de conceitos. Faço questão de destacar para aqueles nossos espectadores que acreditam sinceramente que a raiz da continuação da guerra está nesses infelizes restos do já meio destruído Donbass. Não é nada disso. As autoridades russas, aliás de forma absolutamente aberta, afirmaram e continuam afirmando que a retirada das tropas ucranianas do Donbass é apenas uma condição necessária para uma cessação temporária do fogo, e só isso. Moscou, de forma alguma, abre mão do pacote padrão de exigências sobre o status neutro da Ucrânia, limitações das forças armadas, ou seja, de fato, desmilitarização, proibição de partidos nacionalistas, proteção dos direitos da língua russa, da Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou e outras baboseiras padrão. Putin, tanto antes quanto depois de Anchorage, disse diretamente várias vezes que, sem o controle total sobre o Donbass, ele não considera possível sequer começar negociações sérias sobre uma paz duradoura, afirmando diretamente que ou resolvemos isso por meios militares ou as tropas ucranianas sairão por conta própria. E além disso, sempre permanece a armadilha na forma da anexação oficial da Crimeia e das 4 regiões da Ucrânia. O grande unificador das terras russas e sua camarilha incluíram até o que não controlavam em sua constituição, como a cidade de Zaporíjia. Assim, foi plantada uma bomba relógio e o detonador é acionado por um telefonema do bunker de Putin. E mesmo que, teoricamente, Kiev algum dia concorde com a retirada voluntária das tropas do Donbass e outras exigências, o trapaceiro chamado Moscou imediatamente tirará um as da manga e dirá: entreguem para nós as regiões de Kherson e Zaporizhzhia, porque está escrito na nossa lei fundamental. E entregar Kherson, isso abriria caminho para avançar a Odessa e depois isolar a Ucrânia do Mar Negro. O que na prática significa transformá-la em um Estado fantoche disfuncional, que era exatamente o objetivo do Kremlin desde fevereiro de 2022. Goda. O que temos até o momento? No momento, pode-se afirmar com certeza que o alarde em torno de Anchorage já evaporou completamente, se é que ele algum dia existiu. A Ucrânia, com o apoio direto dos países europeus, rejeitou categoricamente qualquer exigência de entregar Donbass sem lutar. E ficou imediatamente claro que o tão desejado grande acordo de Trump simplesmente não seria possível sem concessões sérias por parte de Kiev que as autoridades ucranianas simplesmente não podem fazer. Após Anchorage, as negociações entraram em fase mais rotineira. Visitas oficiais e ligações telefônicas de altos funcionários se sucediam, mas a situação continuava sem avanços. E o principal fator nas relações entre Rússia e Ucrânia continuava sendo a dinâmica no campo de batalha. Quem tem a força tem uma posição de negociação mais forte. E como a situação na linha de frente continua em um impasse e Moscou continua insistindo em suas exigências maximalistas, as negociações também continuaram sem resultado. A última rodada desses jogos diplomáticos aconteceu em Genebra nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2026. As 2 rodadas anteriores, com representantes dos Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, ocorreram em Abu Dhabi em 23 e 24 de janeiro e 4 e 5 de fevereiro. Mais uma vez, os resultados foram nulos. Continua apenas a troca de prisioneiros de guerra. A Rússia segue exigindo o controle total do Donbass e a Ucrânia não aceita ceder territórios. E as promessas vagas do lado americano sobre certas garantias de segurança, mas só depois do fim das hostilidades, não impressionam muito Kiev. A experiência do já esquecido por todos, Memorando de Budapeste, é um exemplo claro disso. Como se diz, prometer é fácil, cumprir é que é difícil. A Ucrânia também continua promovendo ativamente a ideia de organizar um encontro direto em alto nível entre Zelensky e Putin. Só os líderes podem cortar esse nó górdio, mas o Kremlin impede essa iniciativa desde o início de todas as formas.
afirmando que tal encontro entre os presidentes não faz sentido enquanto, em nível inferior, as delegações não assinarem projetos de documentos que satisfaçam as exigências de Moscou, ou seja, na prática exigindo uma capitulação prévia. Sua contribuição para a paralisação do via diplomática foi dada pelo cisne negro chamado guerra com o Irã. Recebendo, em vez de chegar a Teherã em 3 dias, o Estreito de Hormuz bloqueado e uma crise energética prolongada, Trump agora está ocupado com coisas que, em sua opinião, são mais importantes. A guerra russo-ucraniana está em segundo plano, ainda mais porque, nos últimos meses, a situação não mudou de forma significativa. A Rússia acredita que o tempo está a seu favor e, por isso, não vê necessidade de se apressar nas negociações. Por sua vez, a liderança ucraniana espera minar o potencial ofensivo do inimigo em combates prolongados pela aglomeração de Slaviansk-Kramatorsk, que há muito tempo foi transformada em uma verdadeira cidadela. E nessas condições, discutir qualquer coisa na mesa de negociações simplesmente não faz sentido. É exatamente assim que pensam em Kiev, em Moscou e em Washington. Fazendo previsões para o futuro, na minha opinião, daqui a algum tempo as negociações, ou talvez mais uma simulação delas, acabarão sendo retomadas, especialmente mais perto do outono. Próximo às eleições de meio de mandato para o Congresso dos Estados Unidos, já analisei a importância delas para o futuro dos acontecimentos em um vídeo separado. Para manter pelo menos uma das casas sob controle dos republicanos, Trump precisa desesperadamente mostrar ao americano comum algum resultado positivo. E como o acordo com o Irã não está dando certo, o Estreito de Hormuz está bloqueado, a China claramente não pretende ceder nas tarifas e os preços do galão de gasolina continuam subindo. Então a retomada das negociações russo-ucranianas pode ser vendida ao eleitorado como mais uma grande vitória diplomática de Donald Fredovich. Só que a eficácia dessas negociações, para dizer o mínimo, é extremamente duvidosa. As posições das partes continuam infinitamente distantes, e o processo de negociação é complicado pelas ações militares em andamento e pela desconfiança mútua. No curto prazo, o cenário mais provável é a continuação do diálogo em curso sobre questões humanitárias, mantendo o impasse nos principais aspectos políticos e militares. Delegações russa e ucraniana podem fechar acordo para nova troca de prisioneiros e corpos. A Rússia também pode devolver algumas crianças deportadas à força dos territórios ocupados no início da invasão. São questões estritamente humanitárias. Para alcançar um progresso diplomático real, será necessário ou uma mudança significativa na situação na linha de frente, ou uma pressão mais ativa dos Estados Unidos sobre a Rússia, incluindo sanções. A que Trump resiste tanto assim? Ou então, para que a visão de mundo da liderança russa mude de forma radical. A simples substituição da principal figura pode não ser suficiente. Como já falei antes, o putinismo pode muito bem prosperar na Rússia mesmo sem Putin. Por hoje é só. Obrigado por assistir e aos patrocinadores pelo apoio. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal!